Olá, a gente está aqui para participar da virada feminista de 24 horas falando sobre o aborto, em reconhecimento ao dia 28 de setembro, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho de luta pela descriminalização do aborto. E a gente queria começar se apresentando. Eu sou Sinara Gumieri, sou doutoranda em Direito aqui pela Universidade de Brasília e sou pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética. Eu me chamo Gabriela Rondon e fora isso é tudo igual. Sou doutoranda aqui da Universidade de Brasília em Direito e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética. E a gente queria falar um pouco sobre as pesquisas que a ANIS tem feito nos últimos 17 anos, na verdade, sobre aborto. Inclusive porque a gente tem trabalhado nesse tema há tanto tempo e tem duas pesquisas que são de grande projeção nacional, que são as duas que a gente vai falar um pouco mais hoje, tentando trazer os dados de uma forma mais simples e acessível, né, para todo mundo entender. E aí as duas pesquisas são a Pesquisa Nacional do Aborto, finalizada em 2010, que apresenta a magnitude do aborto ilegal no país, e a segunda é a pesquisa do Censo dos Serviços de Aborto Legal, finalizada em 2015. Isso mesmo. Então, a PNA, que é a Pesquisa Nacional do Aborto de 2010, ela foi feita com a seguinte inquietação. Para a gente poder falar que o aborto é parte da vida reprodutiva das mulheres e de que a gente precisa mudar a legislação para garantir que as mulheres possam fazer, tomar decisões reprodutivas com segurança e com proteção à sua saúde, a gente precisa poder dizer o quanto o aborto é frequente, se ele acontece muito ou não. Só que esse é um tema difícil de pesquisar. Esse é um tema que, por ter o tabu da ilegalidade, pelo ameaça da ilegalidade, se eu apareço para alguém na rua e digo: olá, eu sou uma pesquisadora, será que eu posso te perguntar se você já fez um aborto? Qualquer mulher teria todos os motivos para mentir para mim, para dizer: não fiz, ou não quero falar sobre isso. Porque a gente tem uma lei penal que pode assustá-la e dizer: por que você vai contar, potencialmente confessar alguma coisa que poderia ser enquadrada como crime para uma pesquisadora, né? Exatamente. Os riscos são muito grandes. Por isso que, para a Pesquisa Nacional do Aborto ser realizada, ela usou de uma metodologia especial para esse tipo de temática considerada tabu, ou de temas difíceis, ou de temas que as pessoas ficam assustadas em falar sobre. Essa metodologia se chama técnica de urna, que a Gabi vai explicar o que é. Exatamente. Se as pessoas não conseguem muito bem responder quando elas estão face a face, logicamente porque elas têm medo, porque elas podem ser incriminadas, qual é a estratégia? É usar uma forma em que ela responda não para uma pessoa, mas para um papel que ela tenha segurança que ele vai ficar em sigilo. Então, como que isso foi feito? Justamente com essa técnica de urna, que é a mesma urna que a gente usa quando vai fazer algum tipo de eleição, né? Quando você não tem a urna eletrônica, você tem uma urna onde você vai depositar um voto, né? Um papel que ele vai ficar em sigilo. E foi essa técnica que foi utilizada para essa pesquisa, era apresentar às mulheres, né, que participariam da pesquisa, uma urna dizendo: olha, essa urna ela é segura, ela está lacrada, já tem alguns papéis aqui dentro, de forma que na hora que você colocar o seu não vai ser identificável, né, porque existem outras pessoas respondendo, o seu papel não leva o seu nome, você tem toda a segurança de responder da forma como você entender melhor, e o papel vai ser depositado aqui e depois só vai ser aberto para depois a análise dos dados, mas sem nenhuma identificação, nenhuma possibilidade de identificação sobre quem é você. Isso. Né? É basicamente isso. Isso implica que na cena da pesquisa, na hora que a pesquisadora aborda alguém para dizer: vamos fazer essa pergunta que você vai responder para a urna, a própria pesquisadora não sabe o que a outra pessoa respondeu, o que a mulher respondeu. Porque ela responde ela mesma, coloca dentro da urna e a pesquisadora vai embora com a urna sem ter informação sobre o que está acontecendo. E aí isso é importante. Isso é importante porque a gente, para aumentar a chance dessa mulher se sentir à vontade para dizer o que aconteceu, né? E quando os testes são feitos em relação a isso, eles mostram a diferença que faz. Então, por exemplo, a gente sabe que quando uma pesquisadora fazia a pergunta cara a cara para uma mulher, o que a gente encontrava era de que 1 em cada 15 mulheres diziam que tinham sim já feito um aborto alguma vez na vida. Mas o resultado da PNA, da Pesquisa Nacional de Aborto de 2010, mostrou que aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres brasileiras já tinham feito aborto alguma vez na vida. Então, aumentou muito o número de mulheres que conseguia dizer: sim, eu já fiz isso alguma vez, porque eu entendi que aqui existe uma proteção que me permite falar, que me permite responder sobre isso. 1 em cada 5 é muita coisa. Significa imaginar que, se eu consigo pensar em 5 mulheres, uma delas, pelo menos, vai ter feito um aborto na vida. E ela pode ser a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, eu mesma, uma amiga, uma vizinha. São mulheres das nossas vidas comuns, da nossa convivência comum, que tomaram a decisão de não poder seguir adiante com uma gestação.
Ou seja, são milhares de mulheres e com certeza todas nós conhecemos alguém que já fez aborto. E por que a gente pode confiar nesse número? Por que a gente pode realmente acreditar que a gente conhece sim, mesmo que a gente não saiba, uma mulher que já fez aborto? Por dois motivos. Pela técnica de Urna, que a gente explicou, que ela é realmente uma técnica confiável, que diminui muito as chances de uma mulher não dizer a verdade numa pesquisa, e o fato de que foi uma pesquisa nacional, ou seja, ela fala sobre o Brasil, ela cobriu todo o Brasil urbano e foi estratificada, que é um termo de pesquisa, mas significa que ela foi feita em todas as classes sociais. Então, isso significa que esse é um dado realmente confiável para a gente falar sobre a magnitude do aborto no Brasil. Isso. Né? Só pra gente entender a comparação de como é que é feita essa amostra representativa de mulheres entre 18 e 49 anos e alfabetizadas, porque quem participou dessa pesquisa eram mulheres que poderiam ler a cédula e dizer sim, eu fiz um aborto ou não, eu não fiz um aborto. Como é que que tipo de outra pesquisa faz isso? Pesquisas eleitorais, a gente diz, as pesquisas de avaliar a intenção de voto das pessoas, a gente diz, foram ouvidas 2.000 e tantas pessoas e elas indicam que a intenção para o candidato A está tal. É a mesma técnica que foi feita para criar a amostra da PNA. Foram ouvidas um número grande de mulheres, mas que é representativo da população brasileira de mulheres em áreas urbanas e alfabetizadas entre 18 e 49 anos e que responderam essa pesquisa. E repetindo, o dado é de que 1 em cada 5 mulheres brasileiras, ao fim da sua vida reprodutiva, já fez pelo menos um aborto. Só que a gente sabe outras coisas dessas mulheres, a gente também sabe o perfil delas. Antes da Gabi explicar um pouco sobre qual é o perfil, como é que a gente pegou esse perfil delas? As pesquisadoras foram às casas das mulheres, foi uma pesquisa domiciliar, e aí o que elas faziam? As mulheres preenchiam o documento da cédula que perguntava se você já fez aborto alguma vez na vida, que ia para essa urna. E havia um questionário separado, socioeconômico, que perguntava dados sobre que idade ela tinha, qual era a escolaridade dela, coisas parecidas, e que tinha um número que ligava esse questionário feito pela pesquisadora ao papel que foi colocado na urna. A pesquisadora continuava sem saber nada do que estava na urna e ninguém saberia além da mulher, mas a pesquisadora poderia fazer as perguntas socioeconômicas, que era o que nos permitia falar sobre quem é essa mulher, quem são essas mulheres, quem são essas 1 em cada 5 mulheres brasileiras que já fizeram um aborto em algum momento da vida. Exatamente. Essa identificação ela só servia para quê? Pra gente no final conseguir cruzar uma informação com outra. Era dizer, essa mulher ela disse na urna que ela abortou. A gente não sabe quem é ela, porque ninguém viu no momento em que ela escreveu e a gente também não identificou com nome, com nada. Mas depois a gente pode cruzar com as perguntas que são muito importantes pra gente entender que a mulher que aborta não é a adolescente inconsequente, a mulher que aborta ela não é a prostituta, a mulher que aborta é uma mulher comum. Isso. Os dados que a PNA encontrou foram justamente esse. A maioria das mulheres vivia numa relação, num casamento, ou seja, numa relação familiar considerada tradicional. Né? A maioria delas, na verdade, já tinha outros filhos, ou seja, ela não é uma mulher que ela nem rejeita o projeto de maternidade necessariamente, ela é uma mulher que em algum momento confrontada com uma possível gestação, ela disse, eu não consigo agora, eu não consigo neste momento, pelos motivos que só ela pode narrar, né? E outro dado muito importante, porque muitas vezes a gente vê uma ofensiva conservadora dizendo que, que o que falta é talvez uma adesão maior da população brasileira à religião, né? Que isso seria um processo de valorização da vida, que diminuiria o número de abortos, que a gente viu que isso não é verdade. A maioria das mulheres que fazem aborto no Brasil, espelhando a população brasileira, são mulheres católicas. Isso. Né? E a distribuição da prática do aborto entre mulheres de diferentes religiões, católicas, evangélicas, sem religião, de outras religiões, é a mesma. Então não existe isso de imaginar que mulheres que sejam católicas, que sejam evangélicas ou que sejam religiosas fazem menos aborto. Porque não é a religião, ou não são as crenças íntimas de fé que determinam aquela decisão que ela vai tomar. O que determina uma série de outras razões que a pesquisa não avaliou, mas que a gente tem que entender como sendo uma decisão íntima de dizer eu posso ou não posso seguir com essa gestação agora. Essa é uma condição que eu posso ou não seguir, né? Então, imaginar que é alguma coisa no campo da moral que seria diferente entre as mulheres que faria com que algumas decidissem pelo aborto ou não, a PNA mostra que não é bem assim. Que são mulheres comuns, são mulheres casadas ou que têm um companheiro, são mulheres que já vivenciam a maternidade e são mulheres que, muitas delas, professam religiões, que têm crenças, mas que nada disso são fatores para a hora dela decidir se ela pode ou não seguir com a gestação. Por quê? Porque as mulheres são responsáveis, que as mulheres sabem
que elas têm que tomar uma decisão com base no que é melhor para elas e quem tá em torno delas, né? Exatamente. E é assim que elas decidem. E por que a gente insiste tanto nesse dado, né? Porque é importante dizer que a gente precisa tirar o debate do aborto de um dilema moral. Isso. Ele não pode ser, ele não é um dilema moral, porque ele não é um dilema moral para as pessoas que decidem, ele é uma questão de ética privada. Para as mulheres que decidem, elas vão confrontar inúmeros elementos da vida dela, da vida das famílias dela, da vida dos outros filhos que ela tem, para tomar uma decisão responsável num momento tão delicado da vida. Ela não é uma questão de ser contra ou a favor, porque a crença em que eu acredito. Lógico que a gente sabe que deve ser um momento de muito sofrimento, especialmente para aquelas mulheres mais religiosas que têm que tomar essa decisão. Não é uma decisão simples. Sim. Mas mesmo assim elas tomam essa decisão por alguma razão, né? E essa razão importa para elas, e é só isso que deveria bastar. Então, isso é bom para lembrar que o fato de que o aborto é um fato comum na vida reprodutiva das mulheres brasileiras tem que nos provocar sobre essa tentativa de querer discutir aborto com uma ideia de plebiscito ou de perguntar quem é a maioria, se concorda ou discorda. Porque não é isso que determina como as mulheres vivem suas vidas reprodutivas. E o que nós temos que garantir para essas mulheres, quando elas tomam essas decisões, é que elas possam estar protegidas, que a sua saúde seja cuidada, seja preservada, quando elas tomam uma decisão que tantas mulheres tomam. Então, só para lembrar do aspecto de saúde, a PNA, a Pesquisa Nacional do Aborto, também verificou que metade dessas mulheres que afirmaram ter feito um aborto ao longo da vida usaram o misoprostol, que é um dos medicamentos mais usados para a prática do aborto medicamentoso, combinado às vezes com chás, com algum tipo de chá. E 50% delas tiveram que ser hospitalizadas após o procedimento do aborto para esses cuidados posteriores. A gente está falando, portanto, de uma demanda de saúde muito óbvia e que a gente só consegue imaginar que pode ser cuidada se as mulheres puderem procurar um serviço de aborto e dizer: eu tomei uma decisão, eu quero poder fazer um procedimento de aborto, mas em condições seguras. Isso mudaria completamente esse cenário em que mulheres vivendo um momento delicado, depois de uma decisão por um aborto, com o corpo ainda em recuperação, têm que procurar um hospital e provavelmente em estado de muito medo, né, de serem denunciadas, porque isso é verdade. A gente sabe que muitas mulheres são denunciadas pela possível prática de um aborto nos hospitais, por profissionais de saúde que deveriam estar cuidando da saúde delas. Então, não, e se de outro lado a gente quiser pensar ainda outro argumento, tem muita gente que diz que o Brasil seria ótimo se a gente legalizasse o aborto, como fizeram os países desenvolvidos, mas o Brasil não tem condições de atender essas mulheres, o Brasil não tem condições de oferecer um processo seguro de abortamento dentro do SUS, por exemplo, porque o SUS já é sucateado, enfim, esse tipo de argumento. A verdade é que as mulheres já vão para o SUS em condições de pós-aborto ilegal e seguro, em condições muito piores, porque é importante dizer que o abortamento seguro, ele é um procedimento, como o próprio nome diz, ele é seguro e ele é um procedimento regular que os hospitais sabem fazer, né, que obviamente ele já tem que estar lá previsto para os casos de risco de vida, para os casos, então os hospitais já sabem fazer e é um procedimento muito mais simples do que ter que cuidar de uma mulher que chega lá, talvez com uma infecção grave, por ter tentado fazer um aborto ilegal, talvez por um perfuramento de útero pode acontecer, uma série de condições de saúde muito mais graves se essa mulher tenta fazer um aborto inseguro. Esse é mais um argumento pelo qual a gente defende o direito ao aborto como uma proteção da saúde das mulheres. Né? Isso. E aí, para pensar uma segunda pesquisa recente que a gente fez sobre aborto no Brasil, é a do serviço de aborto legal. Então vale a gente sempre relembrar. O aborto é criminalizado no Brasil com 3 exceções. 2 delas estão previstas no Código Penal de 1940, que são as que dizem que o aborto não será penalizado se ele for feito de produto de uma gestação decorrente de um estupro ou se ele for feito para salvar a vida da mulher. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu, num caso que era chamada DPF 54, que mulheres que estivessem grávidas de fetos anencéfalos também poderiam fazer o procedimento de interrupção da gestação, ou também conhecido como antecipação terapêutica do parto, sem que isso fosse considerado, sem que isso pudesse ser penalizado. No caso da anencefalia, o que a gente tem é um cenário em que o feto não tem possibilidade de vida extra uterina e obrigar as mulheres a permanecerem grávidas ao longo de 8, 9 meses de gestação é submetê-las a uma tortura, né? Para uma gestação em que o feto não vai poder sobreviver. Então, que se reconheceu que em cuidado e atenção à dignidade e à saúde das mulheres, esse tipo de interrupção da gestação, de antecipação terapêutica do parto, não seria penalizado. Essas, então, são as 3 causas possíveis em que o aborto no Brasil é legal. E para que esses casos de aborto legal sejam
cuidados pelo sistema público de saúde, a gente fez uma pesquisa para entender como é que funcionavam os chamados serviços de aborto legal, né? Que são, e a gente fez um censo, ou seja, a gente procurou todos esses serviços que estavam na época listados pelo Ministério da Saúde para entender como é que eles funcionavam, como é que era o atendimento às mulheres, para poder falar disso. A primeira informação que vale destacar é que, na época, o Ministério da Saúde dizia que havia 67 serviços de aborto legal distribuídos em todo o Brasil. O que nós verificamos, depois de fazer uma busca em torno de todos esses serviços, é que, na verdade, só 37 deles estavam, de fato, em funcionamento. Isso significa o quê? Né? Porque às vezes a palavra serviço de aborto legal, o que será isso? Serviço de aborto legal é um serviço dentro de um hospital que é preparado de acordo com os dados, né, a informação do Ministério da Saúde, ele é especialmente preparado para oferecer esse serviço. Ou seja, ele é uma instituição de referência, uma instituição em que as mulheres, em tese, poderiam confiar, saber que os profissionais eles estão sensibilizados, que eles estão treinados para essa prática e que elas podem ir lá procurar esse serviço sem sofrer discriminação. Isso é, em tese, na política, né? Como a Sinara disse, o dado era de que existia no país 68, a gente já pode questionar se 68 é o suficiente para um país do tamanho do Brasil, mas na pesquisa que a gente fez, a gente descobriu um cenário muito pior, que nem 68 a gente tem. Na verdade, a gente tem 37 que são ativos e, pior, tem dados mais preocupantes aí no meio, né? A gente descobriu que em 7 estados brasileiros não existe nenhum serviço. Exatamente. Nenhum. Ou seja, que as pessoas precisam, se as mulheres quiserem um atendimento, elas precisam viajar para outros estados, e você imagina em que condição essa mulher vai viajar. Muitas vezes é uma condição em que ela não quer contar para outras pessoas que ela está precisando de um atendimento. Como é que ela vai sair da sua casa, sair do convívio com a sua família para procurar um serviço de saúde tão longe assim, né? Mesmo. E o outro dado importante sobre essa distribuição geográfica é que em só 4 estados havia algum serviço fora das capitais. Ou seja, a gente percebe que toda a população, a imensa população do interior do Brasil, né, das regiões rurais do interior dos estados, está desatendida por essa política de saúde das mulheres. Né? Isso mesmo. E aí é importante, então, vamos retomar os dados do censo do serviço de aborto legal. O Ministério da Saúde dizia que havia mais de 60, nós fomos procurar, só encontramos 37 em funcionamento, com 7 estados que não tinham nenhum. Só que, para além disso, a norma técnica do Ministério da Saúde, que regulamenta como esses serviços devem funcionar e atender as mulheres, diz, por exemplo, que não se pode exigir das mulheres nada, no caso de mulheres que sofreram um estupro, você não pode exigir dela nem que ela apresente um boletim de ocorrência, nem que ela tenha uma autorização judicial. A norma técnica diz que o que tem que valer para casos de estupro é a palavra da mulher. Ela vai chegar, ela vai relatar o que foi que aconteceu com ela, como se deu a violência sexual, ela vai ser ouvida e tem que ser acolhida por uma equipe de saúde, que vai ouvi-la com cuidado, com atenção, que vai iniciar o procedimento necessário para a garantia do procedimento do aborto legal. Em relação aos casos, por exemplo, de anencefalia, existem exames médicos que são pedidos para que se comprove a condição da anencefalia no feto, e no caso do risco de saúde, risco à vida da mulher, também se pedem exames médicos, laudos médicos que digam que se aquela mulher seguir com a gestação, a sua vida pode estar em risco. Essas são as únicas coisas que são exigidas. Só que quando a gente fez o censo do serviço de aborto legal, a gente notou que até 14% desses serviços faziam pedidos ilegais, faziam exigências que não estão previstas na norma técnica para que as mulheres pudessem acessar o aborto. Que tipo de exigências? Tem serviço que dizia para uma mulher que pedia acesso ao aborto legal por ter sofrido um estupro, que dizia para ela, mas cadê seu BO? A gente exige um boletim de ocorrência. Cadê seu alvará judicial, em que você teria que ter pedido a um juiz específico para que autorize esse aborto? A gente exige isso aqui. Cadê a aprovação dessa situação num comitê de ética? Então, o que a gente notou é que os serviços de aborto legal, que seriam um espaço especializado de atenção a mulheres nessa situação, não seguiam, alguns deles não seguiam as próprias normas técnicas do serviço do Ministério da Saúde. E por que isso acontece? Isso tem a ver com a nossa interpretação desses dados. Porque a criminalização do aborto, o fato de que o aborto é criminalizado em regra e despenalizado na exceção, amedronta todo mundo, amedronta todo o sistema. Então nós temos serviços de saúde, equipes de saúde que trabalham no serviço de aborto, mas sentindo que tem medo de serem denunciados, tem medo de estar infringindo uma norma penal, tem medo de serem
selecionados pelo sistema penal por estar tentando cuidar da saúde das mulheres, então trabalham sob intensa pressão e, portanto, isso afeta severamente a qualidade da atenção em saúde prestada às mulheres. Repassam a vigilância que eles sentem sofrer e que é verdade alguma medida, porque é isso, né? O aborto é crime, então ele é crime não só para as mulheres que fazem, mas para qualquer pessoa que auxilie, então para profissionais de saúde, sejam médicos, psicólogos, assistentes sociais, qualquer um que esteja, né, na prática de um aborto considerado legal pode ser criminalizado. Isso. Então esse medo que é imposto à equipe de saúde, ele é repassado às mulheres. Isso. Numa intensa vigilância para questionar se é verdade mesmo que você foi estuprada? Isso. Mas será que você não queria? Isso. Mas era uma pessoa que você conhecia, então como você pode ter sido estuprada por alguém que você conhecia, que morava na mesma casa que você? Isso. Então começa, além dos pedidos ilegais, que são mais óbvios da gente identificar, por exemplo, o boletim de ocorrência, que não está na norma técnica, não está na política de saúde, a gente identifica muito facilmente. Existem outras que são as práticas de suspeição, né? De dizer, eu não acredito na sua história como uma história de uma vítima de violência. Isso. Eu acho que, na verdade, você consentiu com essa prática. Então, e como é que você pode verificar a verdade disso que aconteceu nesse processo de criminalização tão intenso que coloca todo mundo nessa vigilância? Isso. Então, é justamente o gancho que a gente queria fazer entre os dados do aborto ilegal e os dados do aborto legal. A gente, mesmo tendo esses três importantes, né, essas três importantes causas de despenalização do aborto, a gente verifica que mesmo neles a dificuldade de acessar o serviço de saúde é tremenda. Né? Isso. Então isso nos leva talvez a nossa mensagem final a partir dos dados das pesquisas que a ANIS e o Instituto de Bioética já fez. O aborto é um fato comum na vida reprodutiva das mulheres brasileiras, porque 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto. As mulheres que fazem aborto no Brasil são mulheres comuns, são mulheres que têm outros filhos, que são casadas, que algumas professam religiões e que elas têm uma rede de apoio para fazer esse procedimento, mas elas não têm que fazer, são obrigadas a fazer de forma insegura e, portanto, 50% delas acabam tendo que procurar um hospital depois do procedimento para uma atenção de saúde, porque elas estão assustadas, porque elas não sabem o que vai acontecer com elas, porque elas não entendem e não têm acesso à informação sobre quais são os sinais de que o corpo está se recuperando bem ou não de um procedimento ilegal, né? Inseguro, mais do que isso. E a moral da criminalização do aborto, essa mesma moral que entende que as mulheres não podem decidir sobre quando ou não ser mães, que elas não têm autonomia reprodutiva, ela se manifesta também no serviço de aborto legal. Então, a única forma de garantir que os serviços de aborto legal sejam justos e não sejam discriminatórios com as mulheres é legalizar o aborto de forma ampla, né? É reconhecer, no final das contas, que a gente não pode trabalhar com exceções, a gente tem que entender que as mulheres são pessoas autônomas para decidir quando elas podem ou não podem ser mães. E que quando elas procuram um serviço de saúde, elas têm que ser atendidas com acolhimento, com atenção à sua autonomia, com respeito, sem discriminação e com atenção à proteção à sua saúde, que é o mínimo que elas têm direito em atenção à sua dignidade. Exato. E aí, talvez, fazendo um gancho final, a nossa mensagem é que o único jeito de a gente falar sobre esse tema, realmente se preocupando com saúde, é tirando o aborto do tema do direito penal, tirando de dentro do Código Penal. Isso. Inclusive porque a experiência de países que descriminalizaram o aborto não é de que a prática do aborto aumentou, de que o número de abortos registrados aumentou. É o contrário. Isso. É que diminuiu. E é até intuitivo que tenha diminuído. Sabe por quê? Porque as mulheres, a partir do momento que elas entram dentro de um serviço de saúde, elas podem efetivamente ser atendidas e ela pode ser perguntada sobre o que é que falhou no método contraceptivo, por exemplo. Isso. Ou se você foi vítima de violência, como aconteceu essa violência? Ela ser realmente acolhida e não ser duvidada, né? E não sofrer o que acontece hoje, que é os médicos, enfim, a equipe de saúde duvidando de que ela realmente foi vítima. A partir do momento de que ninguém está submetido a uma lei penal, você realmente pode cuidar dessa mulher e do que falhou na política de saúde para que ela tenha que ter chegado ao ponto de precisar optar por um aborto, para que isso possa ser corrigido na política de saúde. Sim. Então, é inclusive para diminuir o número de abortos, para você conseguir atender melhor aquela população em quantidade de contraceptivos, em inclusive educação sexual, para você conseguir produzir todos esses dados e produzir uma política de saúde reprodutiva mais consistente mesmo, né? Isso mesmo. Então, enquanto o aborto não for legalizado, as mulheres vão ser tratadas como cidadãs de segunda classe, vão ser duvidadas e a qualidade dos serviços de saúde prestados às mulheres vai ser sempre muito frágil. Então, a gente não tem dúvida do que é que a gente pede nesse dia 28 de setembro de descriminalização do aborto.